defeituosa, ela é até mesmo inconstitucional. Nessa situação, cabe ou não cabe mandado de injunção? Muito bem, o que a doutrina diz, meus amigos? Setor da doutrina brasileira vai sustentar o seguinte: se a lei é inconstitucional, se a lei que regulamenta a norma da Constituição é uma lei inconstitucional, considera-se que ela possui um vício congênito, porque a lei inconstitucional, ela possui um vício congênito, ela nasce inconstitucional. A lei inconstitucional equivale a um ato jurídico absolutamente nulo. Se ela é um ato jurídico inconstitucional, portanto absolutamente nulo, é como se ela nunca houvesse existido com validade, não é mesmo? Se ela nunca existiu, se ela nunca surgiu, ela não tem eficácia. Se ela não tem eficácia, ela não pode ter produzido nenhum efeito. Logo, nessa situação, se a lei inconstitucional não produz nenhum efeito, o caso seria de se admitir o mandado de injunção, na medida em que essa lei inconstitucional nunca existiu. Essa lei regulamentadora nunca surgiu no mundo jurídico. Logo, o caso seria de se admitir, sim, o mandado de injunção, a fim de tornar possível o exercício do direito constitucional desse cidadão. Lei constitucional, vício de nascença, raciocínio da doutrina. Todavia, não é essa a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Vejam que o Supremo Tribunal Federal tem exercido uma interpretação no sentido do descabimento do mandado de injunção quando já houver a lei regulamentadora, embora essa lei regulamentadora seja defeituosa ou até mesmo inconstitucional. O Supremo diz que se já existe essa norma regulamentadora, perde o objeto. O mandado de injunção não tem mais sentido, porque a inércia legislativa não está mais configurada. O Poder Legislativo já aprovou uma lei. Se ela é inconstitucional ou defeituosa, que esse problema seja perquirido e constatado por outras vias, mas não o mandado de injunção. Tá certo? Interpretação do Supremo Tribunal Federal. Segundo caso, quando é que não cabe mandado de injunção? Segunda situação. Não cabe mandado de injunção quando o direito está previsto não em uma norma constitucional, mas sim em uma norma infraconstitucional. Eu tenho a consagração de determinado direito, não pelo texto constitucional, mas uma norma infraconstitucional prevê determinado direito, vantagem ou prerrogativa para o cidadão. E essa lei infraconstitucional faz menção à necessidade de uma outra lei regulamentadora para que o exercício daquele direito se faça viável. A norma infraconstitucional consagra o direito e ela mesma remete à necessidade de uma nova lei ou decreto para o exercício daquele direito. Nesse caso, se não surgir essa nova lei regulamentadora, cabe ou não cabe o mandado de injunção? Não cabe mandado de injunção. E por que não cabe? É muito simples. Porque nesse caso, o mandado de injunção não está sendo utilizado para concretizar um direito constitucional do cidadão. E, na verdade, essa garantia fundamental, esse remédio constitucional, ele se presta a tornar efetivas as normas da Constituição que dependem de regulamentação no plano infraconstitucional. Não é o que ocorre no nosso exemplo. No nosso exemplo, nós temos uma lei infraconstitucional que consagra um direito e a necessidade de uma outra lei infraconstitucional que a regulamente. O direito não está previsto na Constituição, mas sim no âmbito infraconstitucional. Não cabe, portanto, mandado de injunção nessa situação também. Outra situação bastante interessante é a seguinte, olha. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, se eu tenho um mandado de injunção impetrado, ele já foi impetrado porque a norma da Constituição dependia de regulamentação. E no curso do mandado de injunção, durante a sua tramitação, ainda não houve julgamento desse mandado de injunção, é encaminhado ao Congresso Nacional um projeto de lei regulamentando a norma constitucional. No curso do mandado de injunção, algum parlamentar apresenta um projeto de lei para regulamentar aquela norma constitucional que está sendo questionada. O que acontece com esse mandado de injunção? É cabível a continuidade, o prosseguimento desse mandado de injunção? O que vocês acham? Eu tenho uma norma constitucional. Essa norma depende de regulamentação.
impetra-se o mandado de injunção. Durante o julgamento do mandado de injunção, na sua tramitação, é apresentado um projeto de lei. Esse projeto de lei visa regulamentar aquela norma constitucional especificamente, certo? O que acontece com esse mandado de injunção? Interpretação do Supremo. Vejam, se esse projeto de lei for aprovado, regularmente aprovado como lei, e tornar certo, indiscutível e viável o exercício daquele direito, perderá o objeto mandado de injunção. Perderá o objeto mandado de injunção. Porque a lei regulamentadora surgiu, ainda que no curso do mandado de injunção. O direito se tornou fruível. O cidadão que impetrou o mandado de injunção já poderá exercer o seu direito, concretamente, com base na lei. Ele não dependerá mais do julgamento do mérito do mandado de injunção. Ok? Então, é caso de perda de objeto do mandado de injunção. Agora, uma segunda situação que se pode questionar é a seguinte. Segunda situação que se pode questionar é a seguinte. E se, vejam só, impetrado o mandado de injunção, for apresentado o projeto de lei regulamentadora, e esse projeto fica lá parado, nas casas legislativas. O mandado de injunção perde seu objeto, prossegue ou não? Como é que fica a situação? Ele foi impetrado com o objetivo de regulamentar a norma constitucional. Um parlamentar apresenta um projeto de lei regulamentando o dispositivo constitucional, mas o projeto de lei fica parado, fica lá nas casas legislativas em alguma de suas comissões. Fica lá por vários e vários anos parado. O que acontece? É ou não é cabível a tramitação desse mandado de injunção? Nessa situação, meus amigos, o Supremo tinha um entendimento que era utilizado como referência, o julgamento do mandado de injunção 361 do Rio de Janeiro. Mandado de injunção 361 do Rio de Janeiro. Era o entendimento clássico do Supremo que dizia o seguinte: encaminhado o projeto de lei regulamentadora da Constituição, perde o objeto o mandado de injunção. Perde o objeto o mandado de injunção. Mas no julgamento desse mandado de injunção 361 do Rio de Janeiro, o relator ministro Sepúlveda Pertence admitiu o prosseguimento desse mandado de injunção, mesmo na hipótese de já ter sido apresentado o projeto de lei regulamentadora. Sabe qual o argumento? O argumento era o de que a inércia persistia na medida em que o Poder Legislativo não votava e não discutia aquele projeto de lei. Nós estávamos aí, portanto, diante do que a doutrina brasileira chama de inércia deliberandi. Inércia deliberandi. O que é a inércia deliberandi? O projeto de lei foi apresentado validamente ao Congresso Nacional, todavia não há discussão e muito menos votação desse projeto. Ele fica parado pelas casas legislativas, sem qualquer razoabilidade. Não há qualquer critério, qualquer justificativa para que esse projeto esteja parado, engavetado, e isso faz com que surja a chamada inércia deliberandi. É a inércia em se votar e se discutir aquele projeto de lei dentro de um prazo razoável para a conclusão do processo legislativo. O que acontece nessa situação? O Supremo tende a admitir o cabimento do mandado de injunção. Tende a admitir o prosseguimento de mandado de injunção já eventualmente impetrado. Porque a inércia do Poder Legislativo em votar, em discutir esse projeto de lei regulamentadora, certamente inviabiliza, certamente vai frustrar o exercício de um direito constitucional do cidadão. O cidadão não vai poder exercer o seu direito com base num projeto de lei. Ele depende da lei regulamentadora devidamente aprovada. Pois bem, em relação ao mandado de injunção, eu gostaria de concluir, portanto, nossa fala, gostaria de passarmos ao próximo remédio constitucional, mas antes eu gostaria de passar a palavra aos colegas aqui, indagar se restou alguma dúvida, alguma questão a ser elucidada. Alguma dúvida, pessoal? Pois não? Sobre os cortadores de cana, estão vinculados a esse tipo de decisão do Supremo? Sobre essa minha dúvida, está vinculado a essa decisão do Supremo, ele tem alguma ressalva sobre esse tema? Em relação aos trabalhadores rurais especificamente? Especificamente, sobre os cortadores de cana, de açúcar. Tá. Mas aí, Ricardo, veja, aí nós estamos inseridos no contexto da iniciativa privada, não é isso?
aí vai se submeter às regras específicas da aposentadoria privada. Não se submete a essa discussão do mandado de injunção que diz respeito ao serviço público, nessa situação, do 37, inciso 7º que nós estamos falando. Né? O artigo 37, inciso 7º, ele diz respeito à aposentadoria especial no âmbito do serviço público. No âmbito privado, nós já temos uma lei específica da Previdência Social, que é a Lei 8.213. Aí nós temos que questionar se aplica ou não essa lei no âmbito dos trabalhadores rurais, ok? Mas não especificamente no nosso tema, em sede de mandado de injunção, que diz respeito à necessidade de regulamentação da norma específica da aposentadoria especial no serviço público. Professor com alunos violentos, ele poderia solicitar uma situação desse tipo, então? Os professores eles vão se submeter a um regime específico de aposentadoria, né? A um regime próprio específico de aposentadoria no âmbito do serviço público, que já é um regime diferenciado dos servidores públicos em geral. Então, ele já tem concretizado esse direito a uma aposentadoria especial também. Tá certo? Muito bem. Mais alguma dúvida? Podemos passar para o próximo tema? Ok. Mandado de segurança a partir de agora. Mandado de segurança. Bom, o mandado de segurança é o nosso segundo grande remédio constitucional, que faz parte do nosso estudo, do nosso curso. E o mandado de segurança é talvez a principal das garantias e remédios constitucionais, né? Ao lado do habeas corpus, o mandado de segurança, sem dúvida, goza de grande prestígio e importância no nosso estudo. Vejam, o mandado de segurança, qual é a origem desse remédio constitucional? A origem do mandado de segurança está na crise da doutrina brasileira do habeas corpus. A doutrina brasileira do habeas corpus sofreu uma profunda crise em 1926. Naquela época, nós tínhamos apenas um único remédio constitucional, o habeas corpus. O habeas corpus se prestava a todas as situações de tutela de direitos e liberdades constitucionais do cidadão. Até mesmo no âmbito das ações possessórias, havia uma discussão se era ou não cabível o habeas corpus. Isso fez com que surgisse a crise da doutrina brasileira do habeas corpus, na medida em que determinados direitos não estavam sendo amparados de forma correta, não estavam recebendo uma tutela jurisdicional adequada, porque o habeas corpus, naturalmente, não poderia servir para todas as situações. Com isso, a Constituição de 1934, a primeira Constituição brasileira a consagrar um mandado de segurança, traz essa nova ação constitucional intitulada Mandado de Segurança. Interessante que a Constituição de 37, ela tinha a seguinte redação, vejam, no artigo 133, inciso 33, ela dizia ser cabível o mandado de segurança para a proteção de direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. Após a Constituição de 1934, que também manteve o habeas corpus, todas as demais constituições brasileiras, ao longo da história do nosso constitucionalismo, mantiveram o remédio constitucional do mandado de segurança. À exceção da Constituição de 1937, Constituição autoritária, Constituição de um período ditatorial, que não previu o remédio do mandado de segurança. Bom, o texto da Constituição de 88 prevê o mandado de segurança no artigo 5º, incisos 69 e 70. No artigo 5º, incisos 69 e 70. Vejam que interessante essa nova redação que lhe foi conferida pela Constituição Federal de 88. Lá no inciso 70, dispõe a Constituição: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O texto constitucional também prevê, meus amigos, o mandado de segurança coletivo, expressamente previsto pelo artigo 70 da Constituição, alíneas A e B. Alíneas A e B. Artigo 5º, inciso 70, alíneas A e B. Esse mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por quem? Ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Ele pode ser impetrado por organizações sindicais,
por entidades de classe ou associações regularmente constituídas em funcionamento há pelo menos um ano e que incluam, entre as suas finalidades, a defesa judicial desses interesses, desde que haja interesses de um grupo, categoria ou classe determinadas, né? Esse mandado de segurança, portanto, tem previsão no âmbito constitucional. E no âmbito infraconstitucional? Onde é que está regulamentada a ação de mandado de segurança na legislação infraconstitucional? Nós temos no plano infraconstitucional, basicamente, 3 leis que regem o procedimento do mandado de segurança, sendo elas a lei principal 1533/51, lei federal 1533/51. Também a lei número 4348 de 64, a lei 4348 de 64 e a lei 5021 de 1966. São essas as leis que disciplinam o mandado de segurança no âmbito infraconstitucional. Considerações gerais sobre o mandado de segurança. Bom, a primeira consideração que eu reputo oportuna é que o mandado de segurança é uma ação judicial de um rito sumário especial. É uma ação judicial de rito sumário especial. É uma ação judicial de rito sumário especial. Importante destacar que a natureza jurídica do mandado de segurança é sempre a de ação civil. Sempre será uma ação civil, ainda que ela vise atacar um ato praticado por um juiz criminal, por exemplo. Ainda que ela venha atacar um ato praticado, um ato ilegal ou abusivo, praticado por um juiz criminal, dentro de um processo penal, o mandado de segurança terá caráter de ação civil. Ele não transmuda a sua natureza em virtude da autoridade que pratica o ato. Ele continua sendo uma ação de natureza civil. E é uma ação de caráter residual ou subsidiário. É uma ação de caráter residual subsidiário, por quê? Porque o mandado de segurança somente será cabível se não houver o cabimento de outro remédio constitucional. Então, só será cabível o mandado de segurança se não for caso de concessão de habeas corpus, se não for caso de concessão de habeas data, de ação popular. É um remédio residual, portanto, remédio de caráter subsidiário. O mandado de segurança, meus amigos, ele é cabível para atacar o chamado ato de autoridade, o ato praticado por uma autoridade coatora, aquela autoridade que pratica uma ilegalidade ou abuso de poder. Vejam que dentro desse conceito de ato de autoridade coatora, engloba-se também a omissão praticada pela autoridade coatora.